Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um G5 Entrevista e o nosso entrevistado de hoje é o William Rodrigues Figueiredo, conhecido como William Panda, do PSB. Ele é vereador por Aparecida de Goiânia. Está no segundo mandato, foi eleito e reeleito com uma votação expressiva, já foi secretário municipal de habitação e sempre esteve ao lado dos mais humildes, das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Com o mandato popular, ele esteve na frente dos principais projetos de moradia na cidade e ainda foi responsável por criar o programa Aparecida Legal, que regulariza terrenos, regularização fundiária no município. Em 2022, decidiu se candidatar a deputado estadual com o objetivo de levar os mesmos projetos e avanços que realizou em Aparecida de Goiânia para o estado de Goiás. Não foi eleito, porém teve uma grande votação, pouco mais de 15 mil votos, 11 mil somente em Aparecida de Goiânia e ficou como primeiro suplente. Vereador, seja bem-vindo ao G5 Entrevista. Eu que agradeço a todos vocês, a toda a equipe, e para mim é um prazer estar aqui junto contigo para a gente falar do que for necessário, sem papa na língua. Nós vamos falar sobre mandato, vamos falar sobre os seus projetos de vereador, mas também vamos falar sobre política, vamos falar sobre o futuro. O senhor ficou como primeiro suplente. Teve uma votação bastante expressiva pelo volume de candidatos dessas eleições e em Aparecida foi um dos 3 mais votados, né? Ao que se deve essa votação tão expressiva, principalmente ali em Aparecida de Goiânia, onde o senhor tem o seu, o pessoal fala de curral eleitoral, né? Sua casa eleitoral. A Aparecida é a casa que nos acolheu, na realidade, eu digo acolheu porque a maioria dos aparecidenses acabou nascendo em Goiânia por falta de uma maternidade, né? Mas naquela época, meu pai já comerciante ali na Vila Brasília, então deu muitas oportunidades para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, e para mim eu não posso reclamar nunca. Eu tenho que agradecer muito à população de Aparecida, porque foram 2 mandatos entre os mais votados da cidade como vereador, inclusive estou concluindo o segundo mandato agora, e agora como deputado estadual a gente de fato bateu na trave para vencer a eleição. E eu creio que a identidade que nós temos hoje com a população de Aparecida, principalmente a população mais vulnerável, principalmente os servidores públicos, da educação, da saúde, essa forma com que o mandato comunicou com essas classes sociais e com essas categorias durante todo esse tempo, fez com que de fato nós tivéssemos um exército invisível na cidade, porque nós não tínhamos as grandes máquinas, nós não tínhamos a força do poder econômico, mas nós tínhamos muita gente que acreditava no projeto. Tanto é que 11.100 votos, muito próximo do segundo colocado, que já era deputado estadual, né, que é o Max, teve cerca de 12 mil votos, e o Vetter foi o primeiro, que é o candidato da máquina, né? E, inclusive o candidato prioritário da máquina. Então, eu saí muito satisfeito dessa eleição de deputado estadual, e o que mostra que a gente pode, de fato, ocupar outros postos e que a população também tem visto com bons olhos a nossa atuação. Bom, é uma votação expressiva, o senhor teve muito mais votos do que candidatos que já, vamos dizer, fazem história nas eleições, já foram reeleitos várias vezes. Por exemplo, Magda Mofato teve muito mais votos que ela lá, apesar do investimento financeiro que ela fez. Isso não gabarita para ser um candidato, o senhor que é do PSB, ligado ao partido, ligado ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, isso não o carimba para ser um candidato da esquerda em Aparecida em 2024? Eu estou muito feliz com o partido que eu estou, que é o PSB. É um partido que, além de ocupar hoje a vice-presidência da República, aqui em Goiás, hoje comandado pelo deputado federal Elias Vaz, e que hoje é secretário nacional, né, no governo Lula, e que tem feito com que o partido dê as oportunidades necessárias para as lideranças que estão despontando como eu, porque na realidade eu não tenho, como eu disse agora há pouco, a família rica, eu não sou filho de papai nem de mamãe político. Na realidade o que eu tenho de fato é o trabalho que eu fiz durante esse tempo, mas nós sabemos que há um limitador entre o trabalho
e a estruturação de uma campanha política para que você de fato obtenha votos. Então o PSB quer sim que eu esteja nesse debate em 2024, mas eu tenho ponderado bastante. Eu creio que o foco, eu acredito muito em lutar por aquilo que a população lhe confiou. E a população me confiou a primeira suplência de deputado estadual. Existem algumas possibilidades, ainda que um pouco remotas, né, mas que podem ser potencializadas, de que a gente assuma esse mandato, até mesmo por algumas ações judiciais que estão em curso, mas também por algumas outras tratativas que têm sido feitas. Hoje o nosso foco é esse. E quem sabe lá na frente, se não for possível fazer uma composição, vejo que o prefeito Vilmar começa a acertar, começa a formar o time, começa a buscar todos os segmentos. Eu vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que precisa se governar de forma ampla. E se de fato foi essa a visão daqui adiante, quem sabe lá na frente a gente pode trabalhar para uma composição. Em questões judiciais, em relação à chapa do PL? Chapa do PL, a chapa do PSDB, algumas outras contestações individuais. A questão da cota de gênero, né? A cota de gênero. Geralmente o que está derrubando o mandato hoje em dia é a cota de gênero. A gente viu aqui na Câmara de Goiânia que alguns vereadores perderam o mandato justamente por essa questão. E o senhor que tem acompanhado isso de perto, o jurídico do senhor, qual é a avaliação? Há uma grande possibilidade dessa chapa realmente cair? Porque pro lado do PL o pessoal fala, não vai cair porque foi feito de forma correta, mas o outro lado diz que não, diz que é iminente que caia. Na realidade, na justiça, tanto um lado quanto o outro pode lá na frente sair vitorioso. De fato, percebe-se que eles apresentaram uma justificativa, mas justificativa é essa que não resolveu o problema do DRAP. E a legislação eleitoral é muito clara, né? Você precisa ter 30% de cota de gênero, seja masculino, seja feminino. E nenhuma das duas chapas apresentaram isso, ou seja, elas concluíram o pleito eleitoral sem cumprir essa regra eleitoral, que é uma regra básica. Inclusive, nós temos agora o episódio das cassações das candidaturas dos vereadores de Goiânia, que outros ainda serão cassados, pelo menos é o que indica o encaminhamento do processo. Nós temos uma série de outros julgados no país inteiro. Eu mesmo passei por uma dificuldade dessa em 2012, quando toda a nossa chapa foi, antes mesmo do pleito eleitoral, cancelada, porque duas mulheres que haviam se colocado para ser candidatas fizeram a filiação partidária interna, mas essa filiação não foi submetida ao TRE, então elas não estariam filiadas. E aí isso elas não estavam participando do processo. Não estavam, aí houve uma substituição a prazo, por conta disso não teve nenhum tipo de dificuldade, porque na verdade eu participava de uma coligação de vários partidos, nem foi do nosso partido, foi de outros partidos, mas naquela época se resolveu porque fez a troca das candidaturas a tempo, e não aconteceu isso nem na chapa do PL, nem na chapa do PSDB. Em relação, voltando agora um pouco para Aparecida, porque é um cenário político ali em Aparecida bastante interessante. Nós estamos aí há pouco menos de 2 anos da campanha eleitoral à Prefeitura de Aparecida, e a gente viu uma movimentação muito grande nos bastidores em relação à candidatura. Nós temos ali Glauchinho da Fox, que já se movimenta para ser um dos candidatos. Por mais que negue oficialmente, o professor Alcides tem se movimentado nos bastidores para tentar emplacar uma candidatura. Inclusive ele se tornou, a informação que a gente tem de bastidor, aí o deputado vem para cá e fala assim, onde você ficou sabendo disso? Você não falou comigo, mas não a informação está nos bastidores. Então ele assumiu a liderança da bancada justamente para se articular para a prefeitura, por mais que ele esteja com aliança ali com o Vilmar. Mas enfim, tem vários candidatos nessa questão da prefeitura. O senhor não acredita que fica uma vacância em relação à esquerda de ter um nome próprio? Por exemplo, o PSB nacional e o PT estão juntos. O PT está enfraquecido em Aparecida, mas tem tempo de se restabelecer porque tem a presidência da República e viria forte aí para um pleito com o apoio do presidente Lula e do Alckmin. Não seria o momento ideal para o senhor tentar aí emplacar uma candidatura à prefeitura, já que teve uma votação tão expressiva? Olha, eu fico feliz de ter conseguido durante
carreira política, vamos dizer assim, que não é tão longa, porque eu sou jovem, estou na política também há pouco tempo, mas de definir qual é o meu lado de luta, né? Qual o lado que eu estou, o lado daquelas famílias que precisam de moradia, dessas famílias hoje que chegam, até houve aí algumas intransigências sobre o número, mas de fato mais de 120 milhões de brasileiros não sabem que como vão se alimentar amanhã, a insegurança alimentar e uma série de outras coisas que a gente sempre fez a luta pela educação pública de qualidade, os serviços públicos sendo garantidos, né? E tudo isso fez com que durante o tempo eu conseguisse em Aparecida, e engraçado, Aparecida, você pega a história de Aparecida, nunca teve muito uma militância de esquerda com força real de poder, inclusive, enfrentar uma candidatura ao executivo. Nós tivemos algumas candidaturas isoladas, nós tivemos alguns parlamentares, mas que não conseguiram regimentar dessa forma. Eu fico feliz que eu tenha conseguido regimentar, e isso inclusive num momento muito crítico, muito polarizado. E isso se travestiu em votos, inclusive. Então, e não só na esquerda, né? Eu tive apoio de muita gente, e eu durante a campanha falava muito sobre a questão da frente ampla, né? No primeiro turno nós tínhamos muitas candidaturas, né, de vários partidos diferentes, e lá em Aparecida eu creio que existe essa possibilidade, e de fato tem uma fertilidade boa para que a gente coloque essa candidatura. Mas candidatura não é algo que basta que a gente queira, né? Tem uma série de questões que precisam ser definidas, né? E o que eu disse agora há pouco é que nós precisamos definir todas elas, né? Se nós não mudamos uma gestão apenas no comando dela, quem sabe a gente pode participar da chapa, né, que vai mudar os rumos de Aparecida, somar forças com outras forças que podem mudar esses rumos, porque eu entendo, por mais que a votação nossa foi expressiva, mas ela ainda não foi definitiva, para que a gente tivesse essa possibilidade real de vitória. Lógico que a eleição, cada uma é uma, né? Eu sei que hoje, se de fato o partido entender pela candidatura própria, eu tenho certeza que uma votação significativa nós teremos e conseguiremos pautar o debate público, as propostas públicas. Eu vejo com muita naturalidade, com muita tranquilidade, mas por hora o foco nosso lá é com a chapa de vereadores. Inclusive já reunimos esse ano já umas 2 vezes. Nós estamos muito focados em ocupar espaço no parlamento. Eleger. Hoje eu creio que o PSB é o único partido que está com a chapa pronta. Hoje nós temos aí possibilidade real de eleição de 3 vereadores na próxima eleição, pelos quadros, inclusive, que se aglutinaram durante a nossa campanha. Então eu estou trabalhando isso agora para que a gente venha forte com a chapa majoritária, com a chapa proporcional, porque aí proporciona, inclusive, caso seja a decisão, a chapa majoritária. Quais seriam os nomes lá mais cotados desses candidatos? Você fala para vereador? Nós temos o Bira Contador, né, que hoje está na Secretaria de Habitação, que já foi vereador comigo no mandato passado. Nós temos o Juarez Benevides, que já suplente vereador por 2 mandatos, né, 919 votos em 2012 e 830, não é bom errar o número de votos de candidato, 834 votos em 2020. Nós temos o Maranhão, que foi vereador agora enquanto eu me licenciei para ir para a Secretaria de Habitação, né, que teve cerca de 900 votos. Nós temos Geraldo Evangelista, Gentil Carteiro, nós temos ali o Dignei, que sempre tem ali na casa dos 1000 votos. Nós temos uma chapa hoje bem densa. O senhor também publicou nas redes sociais em relação ao Minha Casa Minha Vida. O senhor falou, inclusive, da entrega de 300 apartamentos na Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Com agora a eleição do Lula, o presidente já assumiu, qual é a expectativa em relação de moradias para Aparecida de Goiânia? O senhor vai fazer essa articulação juntamente com o prefeito? O que o senhor pretende trabalhar aí nesses próximos 2 anos, principalmente na questão da habitação, que é um dos seus focos? Nós temos um orçamento já pré-aprovado para esse ano na área habitacional, tanto para Minha Casa Minha Vida construtoras, Minha Casa Minha Vida entidades.
no Brasil. No Brasil. E também para a regularização fundiária, visto que nos últimos 5 anos nós não tivemos orçamento para as políticas habitacionais, principalmente aquelas para as famílias de baixa renda, e agora a gente já tem essa previsão orçamentária que indica justamente que vai ter política pública, vai ter lançamento de programa, né, vai ter efetividade. Efetividade é essa que está paralisada desde a saída, desde o golpe contra a Dilma. Nunca mais se teve uma obra contratada, e aquelas que estavam contratadas foram todas paralisadas no governo Temer. Depois, com muito custo, a gente foi conseguindo retomar essas obras no último governo. E agora o Lula anunciou que faria na Bahia, né, a entrega de 4.000 unidades consecutivas e outras pelo Brasil. E dentre essas unidades são 2 em Goiás, né? Uma delas em Aparecida, que é o Chácara São Pedro. Em fevereiro agora entrega a 3ª etapa de 300 apartamentos. A partir do dia 10, 15 de fevereiro as famílias já estão assinando contrato, já poderão fazer suas mudanças. Lá são 3 projetos de 300 apartamentos cada, já mudaram-se 600 famílias, inclusive estive lá hoje garantindo o atendimento de saúde lá na unidade básica do lado. Então nós vamos ter também esses 300 apartamentos. E aí eu até noticiei, mas acabou que o Lula tomou a decisão de aguardar um pouco mais. Está terminando de montar ainda o Ministério, a Secretaria Nacional de Habitação, para poder fazer um ato um pouco mais denso. Eu creio que deva acontecer em março. Então eu creio que ele deve retomar. E também lá na Bahia, onde iam se entregar os imóveis, nem todos os imóveis estavam totalmente conclusos. Então ele preferiu que concluísse tudo para poder fazer essa entrega. Então assim, nós vamos ter, depois de tanto tempo, a volta da política habitacional que mais deu certo na história do Brasil. Na verdade, o programa social que mais deu certo na história do Brasil. O que mais movimenta a economia, o que mais fez com que as famílias tivessem o direito à moradia, sabe? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é fantástico, ele tem um poder não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico gigante. O senhor falou que há uma possibilidade de ir para a Assembleia Legislativa, mas de repente isso pode não ocorrer, a Justiça é quem vai dizer aí nos próximos meses, mas também há aquela possibilidade de no próximo ano alguns deputados saírem do mandato, se afastarem para disputar os cargos nas prefeituras. E isso abriria a possibilidade do senhor assumir também na Alep. De qualquer forma, caso o senhor não consiga se efetivar, o senhor seria, e nem conseguisse ser candidato a prefeito, o senhor voltaria a ser candidato a vereador ou não? Isso está descartado? Eu não digo que está descartado, mas hoje o foco é ir para a Assembleia, né? Tentar fazer essa articulação para ir para a Assembleia, ou buscar essa composição na chapa majoritária, sabe? Vice, por exemplo. A intenção, logicamente, que quando a gente trata de partido, a gente faz conta, né? E lá na frente a gente vai fazer a conta dos 2 ou 3 mil votos que eu posso ter na próxima eleição, se isso vai somar para que o partido faça mais vereadores ou não, certo? Então isso pode talvez ser algo decisivo, mas não é a minha vontade não. Hoje a gente trabalha de fato para poder colaborar e focado em 2026. A minha intenção é ficar livre para poder rodar inclusive alguns municípios de Goiás, onde eu fui bem votado e que eu quero ajudar alguns companheiros que estiveram conosco para que eles também tenham êxito nas suas candidaturas. Então, para isso é bom que eu esteja livre, né? Bom, vereador, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de perguntar aqui em relação ao quadro do PSB. Houve uma forte informação dos bastidores de que o ex-governador Marconi Perillo iria para o PSB, havia essa possibilidade. O senador Jorge Cajuru, desafeto de Marconi Perillo, se antecipou, se filiou ao PSB, fechando as portas para o Perillo. Houve mesmo essa negociação com o ex-governador? Houve essa conversa? O senhor que é do PSB, sabe alguma coisa sobre isso? Na realidade está havendo uma conversa com o Marconi, do Lula com o Marconi, e aí o PSB junto, desde a campanha, né? E tanto é que acabou o Zé Hélito fazendo a filiação no PSB, né, à época. E estava no PSB, trouxe uma turma também. Então existia sim esse diálogo. Quando agora, com o passar do ano e com o reflexo que nós temos hoje no Senado,
o Lula precisa de uma base no Senado. Então hoje a articulação política do governo Lula, inclusive o próprio vice-presidente Alckmin, trabalham para poder fortalecer o governo no Senado. Então a volta do Cajuru para o PSB nesse cenário se faz bastante importante. É estratégica. Então eu não sei quando é que voltou a ser tratada a possibilidade da vinda do Marconi, mas a vinda do Cajuru eu sei que já está sendo tratada desde o final do ano passado, o retorno dele por conta dessa situação específica, né? De força no Senado. Então, assim, se uma coisa acabou atrapalhando a outra, eu até acho que sim, até acho que houve uma antecipação. Acho que o Cajuru estava aguardando fazer ali o partido dele, vai fazer o partido que ele estava agora, era o Podemos, né? Parece que vai fundir com outro partido, vai fazer uma federação, se não me engano, e aí ele estava aguardando esse momento para voltar para o PSB. Como estava havendo esses rumores, ele aproveitou e voltou antes, pelo que eu entendi. Mas eu acompanhei mais de bastidor, né? Coisas da política. Vereador, quero agradecer muito a presença do senhor aqui do G5 News, dizer que as portas estão sempre abertas quando o senhor quiser se comunicar com a população. Desejar sucesso aí no ano de 2023, nesse mandato aí, penúltimo ano de mandato como vereador. E se o senhor quiser colocar alguma coisa aqui nessa entrevista que a gente não abordou, pode ficar à vontade, o espaço está aberto. Eu agradeço imensamente vocês aqui, parabenizar o jornalismo independente, estou sempre acompanhando aqui, não só as matérias a nível de município, mas também estado, né, a nível de Brasil, e dizer que vou lá na Câmara representar o cidadão aparecidense da mesma forma que era antes, e agora imbuído de mais força. Eu acredito que voto é força, voto é responsabilidade. Tanto é que hoje atendi dezenas de pessoas lá, desde que retornei já semana e meia, já atendi centenas de pessoas pessoalmente no gabinete, porque esse sempre foi o jeito de fazer a luta. E dizer a todos os seus acompanhantes aqui, seja lá no Facebook, seja em todas as plataformas que você utiliza, para que possam nos acompanhar, possam seguir também o nosso Instagram lá, @WilliamPanda, né, 2 L's, N no final, que aí eu estou sempre postando lá. Além de postar as coisas da política, de vez em quando eu posto alguma coisa do dia a dia. Não é sempre não, mas eu estou tentando sempre atualizar a população. Ok, muito obrigado. E para você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro.